Olá, povo de Deus, me chamo Josias, sou pastor da Igreja de Cristo no Brasil, em Quixadá. Sou um privilegiado de estar sendo usado por Deus para esses momentos de reflexão. Eu costumo dizer que eu me alimento duas vezes. Uma vez quando o Senhor me dá a mensagem, a reflexão para transmitir para o seu povo. E a outra vez, quando eu estou ministrando ao coração dos irmãos, eu estou novamente recebendo de Deus a reflexão, o alimento espiritual. Nós estamos toda quinta-feira desenvolvendo um tema que fala da conduta cristã. É algo necessário, importante para a nossa vida. Uma vez que nos consideramos cristãos, precisamos ter uma conduta que corresponda ao chamado do Senhor na nossa vida. Nós estivemos meditando na quinta-feira passada sobre a andar com Deus, a caminhada com Deus. E realmente é necessário para a vida de um cristão que ele entenda na prática o significado de andar com Deus. E nós vamos hoje trabalhar um assunto que está interligado a esse assunto de andar com Deus. É uma característica bem necessária para a nossa vida, para que nós possamos aí mostrar para a sociedade que somos cristãos, que servimos a Cristo, que temos realmente uma identificação com Cristo, uma vez que nós possamos viver no dia a dia essa conduta, né, que é essencial. Hoje eu quero falar um pouco sobre o uso da palavra sim e da palavra não. É algo que nós estamos aí utilizando todos os dias, né? Nós precisamos dar sempre uma resposta positiva para determinadas coisas e também respostas negativas. Isso faz parte do nosso dia a dia, mas nós precisamos aprender a usar essas palavras. Aprender no sentido de colocá-las no momento certo e corresponder também à nossa tomada de decisão de acordo com aquilo que nós falamos. É muito comum a gente ver pessoas em conflito. Nós mesmos, né, entramos em conflito nessa questão. Muitas vezes nós dizemos sim para determinadas coisas onde nós deveríamos ter dito não. E aí complica a nossa vida, complica o relacionamento. Dizemos não, às vezes quando deveríamos dizer sim. Muitas vezes nós dizemos não quando o nosso coração ele não está correspondendo àquilo que nós falamos. Na maioria das vezes nós afirmamos as coisas, dizemos que estamos juntos, assumimos as coisas, mas no coração também não corresponde àquilo que nós estamos falando. E nós estamos vivenciando isso no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, na igreja. Eu posso afirmar para os irmãos, porque tenho tido muitas experiências dentro da igreja, com pessoas que dão sinal positivo para determinadas coisas e não assumem. E dá para ver claramente na expressão da pessoa que a resposta dela é não e ela está dizendo sim. E aí nós temos realmente enfrentado muitas dificuldades de relacionamento, dificuldades ministeriais, pessoas que estão aí assumindo funções na igreja, tentando trabalhar, tentando
produzir para o reino, mas estão nesse conflito, estão nessa dificuldade, porque não conseguem definir a palavra sim e a palavra não, como um verdadeiro cristão, como a própria Escritura Sagrada nos desafia. Quero ler um texto aqui, em Mateus, capítulo 5, verso 37, e diz assim, isso aqui são palavras do próprio Jesus Cristo. Ele diz: digam simplesmente, sim, eu farei, ou não, eu não farei. Sua palavra basta. Aí ele diz: o que passar disso vem do maligno. Então é algo que nós devemos refletir de uma forma assim mais profunda, né? Porque a nossa resposta, ela não correspondendo ao nosso sentimento, ao nosso coração, Jesus Cristo, ele diz que isso é do maligno. Então o maligno, ele está trabalhando aí, o inimigo das nossas vidas, ele está interagindo fortemente quando nós nos deparamos com esses conflitos, né? Então toda vez que eu falo sim para alguma coisa, e na verdade eu queria dizer não e não disse por algum motivo, o maligno ele está presente nesse contexto, nessa afirmação. Então eu quero aqui trabalhar aqui 4 pontos. Na verdade, hoje nós vamos falar um pouco sobre as coisas que nós precisamos dizer não. Nós vamos nos conter hoje só na palavra não. Então são coisas que nós precisamos dar resposta negativa e muitas vezes não temos a coragem, temos aí algo que nos impede de dizer não para aquilo que nós deveríamos dizer não, e isso traz prejuízos para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Isso causa realmente danos, e muitas vezes danos nocivos, né? Bastante nocivos na nossa caminhada. Primeira coisa que nós devemos dizer não para as compulsões. O que são compulsões? São aquelas coisas que nós fazemos por impulso. Nós, às vezes, não planejamos, às vezes não queremos fazer aquilo e acabamos fazendo, né? Por exemplo, vejo muitas pessoas sofrendo nessa área de comprar as coisas. Então ela vive achando que tem que comprar. Então em todo canto que ela chega, ela precisa comprar alguma coisa. Ela está sempre planejando comprar as coisas. E a gente vê pessoas se arrependendo depois que compram. Automaticamente ela pensa: não deveria ter comprado isso, não deveria ter me endividado com isso. São muitas pessoas aí com seus créditos totalmente estourados, porque ela tem aquela compulsão, ela chega, vê as coisas, e ela não se contém, ela não tem a capacidade de dizer não. Muitas coisas que nós compramos que não precisamos, mas aquele vício, aquela compulsão, nos leva a comprar aquilo que depois traz aí dificuldades no nosso orçamento, né? Na nossa vida financeira. Então, as compulsões, elas se dão em várias categorias, né? Uma bem comum é essa questão de compra. Pessoas que têm compulsão em estar comprando as coisas. Não é o tempo, não é o momento dela comprar. Aí ela não tem o dinheiro,
não tem as condições e acaba se endividando e acaba sufocando. Mas existe também outras compulsões. Tem pessoa que tem compulsão em comer. Muitas vezes ela não pode comer determinados alimentos, mas o sabor, o prazer de degustar aquilo ali, fala mais alto, né? Aí ela fica sem a capacidade de dizer não para aquilo. E acaba dizendo sim para determinadas comidas, né? Ela tem que se empanturrar das coisas. E muita gente sofre nessa área, né? A gente vê aí as pessoas reclamando, né, que tem que fazer dieta, que precisa se conter nisso, precisa fazer isso e aquilo, e não conseguem, porque elas não dizem não nessa área, nesse ponto, nessa questão de comer, né, sempre exagera, sempre tem uma coisa e outra que o desejo dela fala mais alto e ela sofre muito nessa questão. E são várias coisas que agimos por impulso e depois nós percebemos que não deveríamos ter feito. E aí até nos arrependemos, né? Mas aí o estrago já está feito, as consequências vêm. Outra coisa que nós devemos dizer não também é a questão da preguiça. Precisamos dizer não à preguiça. Isso tem sido realmente também uma área muito complicada. A gente vê muito no meio dos jovens essa prática, né? Até porque os pais hoje em dia eles se acomodam bastante nessa área, não tem aquele pulso para ajudar, né, os jovens, os seus filhos, nessa questão de ser uma pessoa dinâmica, ser uma pessoa disposta, ser uma pessoa ali que está ali pronto para servir, para contribuir. E aí a gente vê muito disso, os jovens ali naquela letargia, naquele comodismo, e aí os pais, para conseguir que ele faça alguma coisa, que ele produza dentro de casa, é um dia de luta, de batalha ali, vamos lá, e chama, e às vezes se aborrece, e a gente tem visto isso muito no meio das famílias, né? A preguiça tomando conta, e a pessoa não tem a capacidade de dizer não para aquilo ali, né? Nós precisamos ajudar as pessoas, né? Os jovens. Não, isso não é um problema só entre os jovens, é um problema geral. Mas eu destaco mais assim os jovens, porque os pais têm contribuído com esse comodismo dos jovens, e isso realmente é um prejuízo agora, e no futuro será um prejuízo maior ainda, porque aprende ali a se acomodar, aprende ali a ficar na letargia, e quando chegar o momento deles ter que assumirem realmente a sua vida, assumirem a sua família, e aí fica difícil, fica complicado, e os prejuízos ou as consequências, né, elas vão realmente ser bem latente aí nesse momento. Então nós precisamos dizer não à preguiça. E um dos digamos assim, veículos, né, que tem realmente contribuído também para esse comodismo dos jovens, é a questão da internet, porque é uma ferramenta realmente que ela pode ser bastante destruidora, deixar ali uma pessoa horas e horas ali estacionada num local ali, se alimentando daquilo ali, e acomoda mesmo,
e destrói mesmo nessa área. Então nós devemos categoricamente dizer não à preguiça. Precisamos também dizer não à rebeldia. A rebeldia, ela tem sido também uma característica assim presente todas as faixas etárias, né? Na criança, no jovem, no adulto, tem sido realmente uma característica bem presente e que tem causado prejuízos morais, né? Prejuízos na questão de relacionamento. Então nós precisamos dizer não à rebeldia. Temos visto aí pessoas que têm criado muita dificuldade de relacionamento, e nós precisamos entender que a nossa vida ela depende dos nossos relacionamentos. Deus nos colocou em família, nos colocou no meio de amigos, colocou no meio debaixo de liderança, e todo local que nós da nossa convivência, que nós desenvolvemos relacionamento, nós precisamos estar aí obedecendo a alguém, né, debaixo da autoridade. E a rebeldia, ela traz sérios prejuízos nessas áreas de relacionamento em que nós convivemos, né? Nós temos visto aí pessoas, eu posso dar um exemplo, né? Tivemos aqui um tempo aqui na igreja que essa questão da tatuagem, ela estava se propagando, né? Os jovens aí tudo interessadíssimo por essa questão da tatuagem, tudo se embelezando na questão da tatuagem. E não tem nada contra um jovem fazer uma tatuagem, não tem nada contra qualquer pessoa ele se decidir fazer uma tatuagem no seu corpo, né? Mas a questão é que a pessoa decide fazer aquela tatuagem e não pede a opinião de ninguém, e se levanta aí os seus pais contra aquele projeto, né? As pessoas que mais conservadoras, né? Principalmente os pais, eles não gostam desse negócio, mas aí a pessoa se rebela e não quer saber a opinião do pai. Eu já vi aí alguns jovens que deixou o seu pai e a sua mãe triste com a situação, porque eles não queriam que ela fizesse, mas ela não quis saber só do seu desejo, da sua vontade, né? Característica do rebelde é esse. O que prevalece é o que ele quer, é a vontade dele, o desejo dele. Então ele não dá ouvido a ninguém. Aí nesse momento não tem autoridade sobre a vida dele, nem Deus é autoridade sobre a vida dele, porque ele faz porque ele quer e acabou. Do rebelde